Você sabe o que é pior do que estar preso pelo resto da vida? É saber que, mesmo vivo, você já está morto por dentro. Na Adeschis Florence, o tempo não passa. O silêncio grita. E a solidão devora a mente de dentro para fora. Essa não é apenas uma prisão. É um lugar onde até os piores criminosos do mundo pedem para morrer. Onde homens que lideraram cartéis internacionais, cometeram massacres ou desafiaram governos, hoje passam 23 horas por dia trancados sozinhos numa cela de concreto. Sem janelas. Sem vozes. Sem cor. A mente humana não foi feita para o vazio. E aqui dentro, ela apodrece antes mesmo do corpo enfraquecer. O nome dessa prisão é Adeschis Florence, no Colorado. A prisão mais segura dos Estados Unidos. Mas também a mais temida. Durante os próximos minutos, você vai entender por que esse lugar é considerado um castigo mental tão brutal que psicólogos, advogados e até ex-guardas questionam se ele deveria continuar existindo. Você vai conhecer os nomes que aterrorizam o mundo, mas que aqui imploram por silêncio, descanso ou perdão. Vai descobrir o custo dessa segurança absoluta e por que, para muitos, a Adeschis é uma forma de tortura legalizada. Fique comigo até o fim. Porque o que acontece por trás dessas paredes não é só chocante. É desumano. Escondida entre as montanhas do Colorado, em Florence, está a prisão mais segura e isolada dos Estados Unidos. Adeschis Florence. 3 letras que causam desconforto até em quem já passou anos dentro do sistema prisional. Essa instalação de segurança máxima foi criada para abrigar os presos mais perigosos do país. Mas o que torna a Adeschis única não é a quantidade de grades, muros ou câmeras. É o que ela faz com quem está lá dentro. Cada preso vive em uma cela individual, feita de concreto maciço. 2 metros por 3. Uma cama de concreto, uma pia de aço e uma janela minúscula que não mostra nada além do céu. Nenhum contato físico. Nenhuma conversa. Nenhuma esperança. Não existem refeitórios, nem pátios comuns. As refeições são empurradas por uma pequena abertura na porta. Banhos são cronometrados. A movimentação é monitorada segundo a segundo. E mesmo quando saem da cela por 1 hora, ainda estão sozinhos, em um espaço externo cercado por paredes tão altas que é impossível ver o horizonte. Esse isolamento extremo não é temporário. Para muitos, é vitalício. A Adeschis Florence foi projetada para evitar fugas, motins, alianças entre presos. Mas o efeito colateral vai além da segurança. Ela desliga o ser humano do mundo. Ao longo dos anos, diversos ex-funcionários relataram que o ambiente é tão estéril, tão silencioso, que muitos detentos começam a perder a noção de realidade. Aqui, não há gritos. Há um silêncio que enlouquece. E a mente começa a desmoronar. Mas o que acontece com os homens que são enviados para cá? Quem são eles? E por que até os mais temidos se tornam frágeis diante do concreto? A resposta está no próximo bloco. Dentro da Adeschis Florence, estão presos nomes que sozinhos abalaram cidades, governos e até continentes. Mas aqui, ninguém manda em nada. Joaquim El Chapo Guzmán, o narcotraficante mais poderoso da era moderna. Construiu um império bilionário, escapou de 2 prisões de segurança máxima no México, subornou juízes, comprou militares, comandou execuções com um simples telefonema. Mas desde que foi extraditado para os Estados Unidos e trancado na Adeschis, o silêncio virou sua única companhia. Sem visitas, sem privilégios, sem voz. O homem que controlava fronteiras agora não controla nem a luz da própria cela. Thomas Silverstein. Considerado um dos presos mais perigosos da história carcerária dos Estados Unidos. Assassinou 3 detentos e um guarda penitenciário dentro da prisão. Sua punição? 36 anos ininterruptos em confinamento solitário. Vigiado 24 horas por dia, com visitas proibidas e comunicação restrita. Silverstein morreu em 2019, depois de uma cirurgia cardíaca. Mas muitos dizem que, na prática, ele já estava morto havia décadas. Dylan Roof, aos 21 anos, cometeu um atentado que chocou o país inteiro. Extremista, calculista e frio.
Mas desde que foi sentenciado à pena de morte, sua postura mudou. Dentro da Adeshes, ele está isolado, sem acesso a manifestações externas, longe de grupos ideológicos. A solidão não grita, ela consome. E até quem jamais demonstrou arrependimento começa a desmoronar em silêncio. Richard Lee M. Senair, conhecido como o mestre das fugas, escapou de 3 prisões de segurança máxima, inclusive escondido em sacos de correspondência. Mas desde que foi transferido para Adeshes, nunca mais tentou escapar. Porque aqui, não há para onde ir. Nem com criatividade, nem com coragem. A própria arquitetura é uma sentença perpétua. A Adeshes Florence reúne figuras que desafiaram o sistema, manipularam massas, destruíram vidas. Mas nenhum deles escapou do mesmo destino, isolamento absoluto. Mesmo os mais temidos, silenciam. E é exatamente esse silêncio que começa a enlouquecer até os mais resistentes. Porque aqui dentro, a mente não quebra de uma vez. Ela racha, trinca e se desfaz devagar. E se você acha que isso é exagero, espere até ver o que esse lugar realmente faz com o psicológico dos detentos. Na Adeshes Florence, o castigo não vem com gritos, socos ou celas superlotadas. O castigo é o silêncio. É o som da própria respiração sendo a única coisa que se ouve. Dia após dia, após dia. Cada cela é um cubo de concreto. 2 por 3 metros. Sem contato humano. Sem janelas com vista. Sem livros além dos permitidos. Sem som além do que ecoa dentro da cabeça. Ali, o detento acorda e dorme no mesmo espaço, come sentado a meio metro do vaso sanitário, toma banho onde pisa. O tempo é diluído em repetições. Luz acesa o tempo todo, rotina cronometrada, vozes que só chegam pelo interfone. E isso, por 23 horas por dia. A única hora fora da cela acontece em um pátio de concreto, isolado, cercado por muros tão altos que nem o céu é visível. É a hora da liberdade controlada. E mesmo assim, ninguém vê ninguém. Nenhum outro rosto. Nenhuma palavra cruzada. Relatórios médicos e testemunhos de ex-funcionários descrevem sintomas comuns entre os detentos: insônia crônica, paranoia, perda de memória, alucinações, automutilação. Alguns tentam engolir objetos. Outros deixam de falar. Muitos pedem transferência para o corredor da morte. É isso mesmo. Para muitos, morrer seria mais suportável do que continuar vivos aqui. A própria Corte de Direitos Humanos já foi acionada para investigar as práticas da Adeshes. Psiquiatras denunciaram que o confinamento prolongado não apenas deteriora a saúde mental, ele apaga o indivíduo. Porque o corpo até aguenta, mas a mente desiste muito antes. A pergunta que ecoa nas paredes de concreto é uma só: isso ainda é punição? Ou se tornou uma forma de destruição? E quando você pensa que nada pode ser mais extremo, chega a hora de conhecer quem realmente é enviado para esse lugar. E quem nunca deveria ter sido. Em outras prisões, os presos brigam por território, fazem alianças, criam regras próprias. Na Adeshes Florence, não há isso. Aqui, os detentos não têm apelidos, histórias ou influência. Eles viram números. E aos poucos, até o número perde sentido. A mente entra em modo de sobrevivência. O tempo se dilui em ciclos tão repetitivos que o cérebro apaga datas, nomes, memórias. Muitos não sabem mais qual dia da semana é. Alguns esquecem a própria idade. Outros perdem completamente a noção de realidade. Há relatos de detentos que começaram a falar com insetos, a ouvir vozes, a responder a paredes. Outros passaram a se automutilar só para lembrar que ainda sentem algo. A ausência total de estímulo transforma qualquer ser humano em uma sombra de si mesmo. E isso não acontece com os mais frágeis. Acontece com todos. Um por um. Sem exceção. Não é questão de merecimento. É biológico. É neurológico. A mente não suporta o vácuo. E quando ela quebra, não há remédio, não há terapia, não há sistema que consiga reconstruí-la. É aqui que surge a dúvida que poucos têm coragem de enfrentar. Será que todos que estão na Adeshes realmente mereciam esse destino?
Ou será que alguns foram jogados nesse buraco, porque era mais fácil esquecer do que tentar tratar? A Adesh Florence foi criada para prender homens perigosos. Mas nem todos que estão lá cometeram atrocidades em série. Nick Allen Jenkins é um desses casos. Ele saiu da prisão após cumprir pena, sem acompanhamento psicológico, sem qualquer suporte. Em poucas semanas, mergulhou em uma sequência de crimes brutais. Quando foi recapturado, o sistema decidiu: esse homem não pode mais viver entre outros. E o trancou na Adesh. Mas o que poucos dizem é que Jenkins sofria de distúrbios mentais graves, nunca tratados. E ele não é o único. Muitos presos da Adesh têm histórico de esquizofrenia, traumas severos, episódios de delírio. São colocados em isolamento absoluto, sem contato humano, sem assistência real. E quando quebram por dentro, são chamados de monstros irrecuperáveis. Mas como esperar recuperação em um lugar onde até a sanidade entra em colapso? Organizações internacionais já denunciaram a prisão por violações aos direitos humanos. A ONU classificou o confinamento prolongado da Adesh como uma forma de tortura. E mesmo assim, o sistema insiste: segurança máxima, nenhum risco, nenhum ruído. Só que esse silêncio esconde mais do que perigo. Esconde erro. Existem sim homens ali que representam uma ameaça real. Mas também existem aqueles que foram lançados nesse abismo por negligência, por abandono, por um sistema que preferiu silenciar do que tratar. A fronteira entre justiça e vingança fica borrada dentro dessas paredes. Porque punir é uma coisa. Destruir completamente alguém, sem chance de retorno, é outra muito diferente. E quando nem o crime, nem a sentença justificam o nível de sofrimento, algo está profundamente errado. Mas ainda há uma pergunta que ninguém consegue responder: quanto custa manter esse sistema funcionando? Manter um preso comum nos Estados Unidos custa, em média, $36 mil por ano. Na Adesh Florence, esse valor mais do que dobra. Celas blindadas, portas automatizadas, vigilância 24 horas por sensores, câmeras, protocolos de emergência. Tudo isso consome milhões por ano para garantir uma única coisa: que ninguém fale, fuja ou enlouqueça ainda mais rápido. Mas esse custo vai além do dinheiro. Ex-funcionários relatam surtos de estresse, traumas, depressão. Muitos não aguentam mais de 2 anos trabalhando ali. O ambiente não afeta só quem está preso. Corrói também quem vigia. E o custo moral? Esse é incalculável. Cada vez que um preso se mutila, surta ou tenta tirar a própria vida dentro de uma cela sem janelas, a sociedade precisa se perguntar: o que estamos construindo com tanto controle? Quantas dessas mentes quebradas poderiam ter tido outro destino, se o sistema fosse menos punitivo e mais preventivo? Quantos homens estão hoje trancados por tempo indefinido, sem julgamento final, sem contato com o mundo, apenas sobrevivendo? A Adesh Florence não é só um lugar. É um símbolo da força de um Estado que escolheu calar, anular, sufocar. E por trás das paredes de concreto, o tempo não ensina. Ele tortura. No próximo e último bloco, você vai entender por que até quem acredita na pena perpétua começa a questionar se esse tipo de prisão deveria mesmo continuar existindo. Na Adesh Florence, o tempo não passa. Ele sufoca. Aqui, até os homens mais perigosos do planeta perdem o controle. Não porque foram vencidos por grades ou algemas, mas porque a própria mente implodiu. É onde vozes viram sussurros, identidades se apagam, e a existência vira apenas uma contagem regressiva sem fim. Não há dor física visível, mas há um tipo de punição que vai além do corpo. É o colapso silencioso da consciência. E quando até os assassinos mais temidos começam a pedir por morte, talvez o que existe ali dentro não seja justiça. Seja algo mais sombrio. Algo que nem o sistema admite em voz alta. A pergunta agora é: quem está realmente sendo destruído na Adesh Florence? Os presos ou o próprio conceito de humanidade?